Vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 29 de abril de 2015. Ao povo presente, uma boa noite. Verificação do quórum. Há quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Leitura do expediente. Requerimento número 126. Considerando a constante preocupação de pais e profissionais da educação com problemas que envolvem o comportamento dos jovens alunos da atualidade, considerando o aumento da violência nas escolas, o que podemos perceber principalmente pelos meios de comunicação, considerando a velocidade dos acontecimentos no presente momento da humanidade e a falta de tempo dos alunos para com os mais jovens, dos adultos para com os mais jovens, e as diversas consequências psicológicas decorrentes dos problemas enumerados acima, que acarretam dificuldades na aprendizagem, o vereador Nardelli Ferreira vem requerer a Vossa Excelência seja encaminhada ao senhor prefeito municipal de Piúma a seguinte indicação: que a Prefeitura providencie o procedimento necessário no sentido de lotar nas escolas profissionais psicólogos para atendimento aos alunos do município, sendo que se apresenta assinado o vereador Nardelli Ferreira. Requerimento número 127. A vereadora signatária, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor prefeito de Piúma que seja providenciado, junto ao comando da polícia deste município, um frequente patrulhamento no centro da cidade e bairros, a fim de coibir os delitos que vêm ocorrendo sistematicamente. Assinado, vereadora Marta Scherrer. Requerimento número 128. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor prefeito de Piúma a seguinte providência: seja implantado o centro de zoonose do município, dotando-o, além do pessoal qualificado necessário, do aparelhamento devido, a fim de, a exemplo de outros municípios, propiciar atendimento veterinário aos animais, em especial aos abandonados, efetivando a prevenção que é devida com respeito às doenças que podem, inclusive, ser transmitidas aos humanos, como a esporotricose. Assinado o vereador Nardelli Ferreira. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, número 26, que revoga a lei número 1679, de 17 de fevereiro de 2011. Projeto de lei de autoria do vereador Jackson Pereira, número 28, que denomina logradouro público Rua Luiz Marvila. Projeto de lei de iniciativa do vereador Jackson Pereira, número 29, que denomina logradouro público Praça Arnoldo Xavier Nunes. Projeto de lei de autoria do vereador Jackson Pereira, número 30, que denomina logradouro público Avenida Valdemar Gomes Germano. Ofício do Poder Executivo, número 117, do Gabinete do Prefeito. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para as informações que seguem em atenção ao pedido de informação apresentado pelo ilustre vereador César Bassul na sessão plenária de 25 de fevereiro de 2015, em que o legislador questiona por que ainda não foi providenciada, junto à empresa permissionária de transporte coletivo urbano, a ampliação da linha que serve os cidadãos de Piúma, fazendo com que os ônibus passem a circular também nas proximidades do IFES e do Hospital Municipal. No mesmo diapasão, remeto-me ao requerimento realizado pelo vereador Isaías Dantas, na sessão plenária de 20 de agosto de 2014, em que o nobre edil solicita que seja determinado à empresa concessionária do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano que passe a fazer com que seus ônibus circulem nos bairros Piuminas e Portinho, e não somente nos acessos aos mesmos. Neste contexto, faz saber aos ilustres parlamentares. No que se refere ao contrato de concessão do serviço público tratado neste, em análise ao pleito, a douta Procuradoria Municipal aduziu que não existe previsão expressa para que os ônibus circulem em determinados bairros, pelo que não houve afronta à legalidade, tratando-se de mérito administrativo, conveniência e oportunidade. Contudo, em virtude da importância
do pleito apresentado, encaminhamos às empresas que atuam com transporte coletivo urbano neste município cópias das solicitações dos ilustres edis, reiterando a necessidade e requerendo que as concessionárias adotem as medidas cabíveis para seu atendimento, ao passo que colocamos este gabinete à inteira disposição para os auxílios que se fizerem necessários. De outro modo, o presente procedimento será encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento para que seja avaliado pela mesma a possibilidade de abertura de procedimento específico para a criação de novas linhas de transporte coletivo e realização do certame licitatório competente para a sua concessão, desenvolvendo, porém, de antemão, os estudos que se fizerem necessários. Por fim, ressalto que fora informado a este gabinete, sumariamente, a existência de projeto de lei afeto ao tema. Contudo, em busca em nossos registros, o mesmo não foi identificado, razão pela qual solicitamos gentilmente que, caso haja qualquer projeto ou permissivo legal aprovado concernente às solicitações dos ilustres vereadores, que seja encaminhado cópia a este gabinete. Assinado, prefeito Samuel Zucchi. Vira para mim, por favor. Obrigada. Ofício do Poder Executivo, número 111 do gabinete do prefeito. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para as informações que seguem em atenção ao pedido de informação apresentado pelo ilustre vereador Dr. Gustavo na sessão plenária de 25 de fevereiro de 2015, em que o legislador solicita esclarecimentos quanto a processos administrativos de sindicância e inquérito no âmbito desta Prefeitura Municipal de Piúma. Nesse contexto, segue em anexo manifestação das comissões permanentes em atividades instituídas por essa administração. Por oportuno, esclareço que as comissões tratadas neste passaram por alterações em sua formação inicial, razão pela qual remetem-se as mesmas aos procedimentos concluídos após 14 de abril de 2014, data de sua efetiva formação atual. Registre-se ainda que inúmeros outros procedimentos já foram encaminhados às comissões com determinação de apuração por esse chefe do Poder Executivo. Contudo, encontram-se em procedimento preparatório para a efetiva instauração e atos pertinentes à conclusão e julgamento, pelo que ainda não foram relacionados em documento anexo. Assim sendo, sugerimos ao ilustre parlamentar que, caso deseje informação acerca de algum procedimento ou episódio específico, que indique a este gabinete para que sejam providenciadas as informações pertinentes. Assinado, prefeito Samuel Zucchi. Nota oficial da AMUNES. A Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, AMUNES, após reunião com os prefeitos, realizada na data de 22 de abril de 2015, vem, por meio desta, emitir a seguinte nota oficial. Considerando a situação de penúria financeira vivenciada pela quase totalidade dos municípios capixabas, que somente no ano de 2013 amargaram a perda de 628 milhões de receitas, considerando que no ano de 2015, tanto o governo do Estado do Espírito Santo quanto o governo federal vem anunciando duras medidas devido à política de contenção de despesas e redução de gastos para equilíbrio das contas pública, estadual e federal, considerando que os municípios não possuem recursos financeiros para custeio de ações, principalmente na área de saúde e educação, considerando que é nos municípios que a população vive e surgem as demandas, considerando a situação de falência das finanças dos municípios em razão do atual modelo de pacto federativo, que concentra cerca de 67,5% dos recursos totais arrecadados nas mãos apenas do governo federal, considerando que o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula vinculante número 42, de 15 de março de 2015, decidiu que é inconstitucional a lei que vincule o reajuste salarial anual dos servidores públicos a um índice específico, quer seja GPM, IPCA ou qualquer outro. Diante de todo o exposto, a AMUNES, comungando do sentimento do movimento municipalista, demonstrado pelas diversas associações e federações de municípios, por meio da presente nota oficial, orienta aos gestores municipais que sejam responsáveis e prudentes na avaliação da concessão ou não da revisão geral anual dos servidores públicos municipais, devendo, para tanto, considerar a situação atual e futura das finanças municipais ante ao comprometimento com o custeio financeiro da execução das diversas políticas públicas demandadas pela população.
Alertamos que a maioria dos municípios capixabas encontra-se sem condições de conceder o reajuste anual dos servidores municipais no ano de 2015, devido à situação de comprometimento das finanças municipais. Muitos já ultrapassaram, segundo o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o limite de prudencial de gasto com pessoal, estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Alertamos ainda para o fato de que municípios que já concederam reajustes no ano de 2015, hoje passam por dificuldades financeiras para honrarem os compromissos assumidos, salvo raras exceções. Algum desses já tem em seu planejamento demissões de servidores. O cenário econômico para os anos de 2015 e 2016 exige extrema cautela dos gestores públicos, podendo se agravar ainda mais com a perda de repasses dos governos estadual e federal aos municípios. Assim sendo, a AMUNES recomenda aos prefeitos que verifiquem o grau de comprometimento da folha de pagamento, segundo os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como analisem o cenário atual e futuro das finanças municipais, antes da tomada de decisões de concessão ou não do reajuste dos servidores municipais, pois que a decisão tomada não terá volta e poderá levar este município a uma situação de falência da qual advenha atrasos no pagamento da folha de pagamento e até a necessidade de demissão de servidores municipais para contenção de despesas e adequação dos gastos de pessoal à exigência da legislação vigente. Assinado Dalton Perim, presidente da AMUNES. Expediente terminado. Requerimento à votação. Não há. Ordem do dia. Lido. A sessão especial vai falar o doutor Ricardo Rios. Comparecimento ao Controlador-Geral do Município. Em consequência, a sessão passa a ser especial. A palavra do doutor Ricardo Rios. Primeiramente, gostaria de saudar Vossas Excelências, os vereadores, vereador começar da direita para a esquerda, para a gente não dar muito, falar muito de esquerda aqui hoje, que a esquerda do nosso país não está muito bem, não, né? Então, vamos começar da direita para a esquerda. Vamos saudar aqui o vereador Jorge Miranda, vereador Pretinho, né? Nosso conhecido Pretinho, vereador Isaías Dantas, vereador Mário Dantas, vereador César Bassul, presidente, doutor Joel, nossos cumprimentos, o vereador Edu, o vereador Nardelli, oi, legal, vereadora Marta Scherri, vereador doutor Gustavo, vereador, nosso grande vereador e amigo Jackson. Uma saudação também aos servidores da casa, que estão aqui presentes, na pessoa do Oswaldo, que a gente cumprimenta todos. Também a imprensa e os servidores e presentes e piomenses que estão aqui assistindo essa sessão nesta noite. A convite do excelentíssimo senhor presidente, doutor Joel, de antemão já agradeço, vim aqui hoje falar um pouco da controladoria, um pouco porque o assunto é muito extenso, e no tempo que a gente tem aqui, talvez a gente não consiga discriminar, detalhar como que a controladoria funciona e por que ela está presente hoje nos municípios, nas administrações municipais. E como que ela chegou a Piúma também, né? Então, nós vamos procurar fazer um relato bem sucinto, mas, ao mesmo tempo, enfatizando, enfocando os pontos principais de atuação da controladoria. Eu não sei se há necessidade de apagar a luz para a gente poder fazer a transmissão ali dos slides. Não sei se os vereadores que estão mais à direita conseguirão ver, mas é a posição, é a situação que a gente tem. Então, Oswaldo, não sei se precisa ou dá para fazer. Vamos lá. Bom, antes da gente entrar propriamente dito nas atribuições e nos enfoques necessários, eu gostaria de falar um pouco do histórico da controladoria, que eu acho que aí apagou muito, apagou até o slide.
Enquanto o slide volta, eu vou falando aqui, a controladoria, na verdade, ela existe a partir de entendimentos e normativos contábeis. A Controladoria hoje do município, a Controladoria Geral da União, a Controladoria Geral dos Estados, a Controladoria que surgiu não dentro da administração pública, como muitos dos órgãos internos hoje da administração pública, surgiram e vieram da administração privada, da iniciativa privada. São segmentos que deram certo na iniciativa privada e que a administração pública acabou adotando porque funcionou muito bem. Desde que o homem se conhece por homem, que ele faz contas. Faz conta, isso está na Bíblia, isso está na história do homem, desde que ele se conhece por gente, que ele faz conta. E quando você faz conta, há necessidade de um controle dessas contas. Como você controla os seus gastos para saber quanto que você tem para gastar, quanto que você não tem, o que você pode ou não pode comprar, o que é pertinente à sua necessidade ou não, porque ninguém compra algo que não lhe é necessário. Ninguém gasta um dinheiro que não tem. E ninguém pode comprar aquilo que não tem condições de comprar. Então, são premissas básicas de uma boa administração das contas. A administração pública, principalmente depois da lei da responsabilidade fiscal, ela adota esse rigor de conta. Ela não pode comprar aquilo que ela não tem recurso para pagar. E ela não pode comprar aquilo que não seja para a sua necessidade. Quando a gente fala necessidade da administração, a gente fala necessidade do interesse público da coletividade. Não é necessidade do vereador, não é necessidade do prefeito, não é necessidade do secretário, não é necessidade do... Obrigado. Não é necessidade do servidor, não são necessidades individuais, e sim necessidades coletivas. Então, desde que o homem se conhece por gente, desde que ele se conhece por pessoa, desde que ele passou a viver em sociedade, que há necessidade do controle dessas contas. Isso não é de agora. Né? Há até uma máxima que eu gostaria de ler, porque nem toda máxima dá para a gente decorar, diz assim, o homem, a civilização, jamais deixará de existir em decorrência das suas contas. Ou seja, se existem as contas, é porque existe uma civilização. Se existe hoje uma contabilidade, é porque existe um recurso a ser contabilizado. Então, por causa disso, as contas, a contabilidade, o seu dia a dia vai existir enquanto você existir. Quando que isso acaba? Quando você também passar. Então, a contabilidade, a controladoria, hoje, na administração pública, ela veio para ficar. Não pense se algum gestor amanhã vai chegar e falar assim, eu não quero mais controladoria. Por exemplo, com as secretarias meios, até o gestor pode extinguir, tirar uma... Mas a controladoria e procuradoria são dois órgãos, lembrando algum ministro do passado, imexível. Não se pode mais tirar a controladoria e procuradoria da estrutura organizacional dos municípios e das câmaras, nem da União, nem do Estado. A partir de 1920, deu-se um crescimento contábil. E esse crescimento, quanto mais, eu não sei na vida dos senhores, mas quanto mais você ganha, mais há uma necessidade de controle. O que muitas vezes acontece é que, quanto mais a pessoa ganha, mais ela se descontrola. Tem que ser exatamente o inverso. Para quê? Para que no final do mês, para que no final do dia, você consiga fazer a contabilidade das suas contas e você não tenha prejuízos, nem tenha contas a pagar. Esse é o princípio da contabilidade na administração pública. Por isso que, muitas vezes, o recurso público, para ser gasto, é preciso primeiro demonstrar que tem. Se a administração não demonstra que tem esse recurso, ela não pode gastar. Essa demonstração se chama empenho. Para quem ainda não sabe, o famoso empenho que todo mundo fala por aí, é dizendo o seguinte, eu tenho dinheiro para gastar, está aqui a prova. A prova é o empenho. Essa prova, então, faz com que aquela despesa possa ser gasta. Bom, eu gostaria de fazer ainda um pequeno resumo de uma legislação que firmou a existência das controladorias. Para a gente não achar que controladoria foi invenção do prefeito antecessor,
que foi na época dele, foi 2011, que foi criada a primeira lei, a lei complementar que criou a controladoria, e para não achar que é coisa do prefeito atual, ou será coisa dos prefeitos vindouros, ou do próprio presidente da Câmara que aí está, que hoje este controlador que vos fala também é controlador da Câmara Municipal, apesar da gente ainda não ter atuado aqui, isso virá com um tempo, depois a gente aprovar um cronograma com a presidência, mas só para os senhores terem uma noção de quanto tempo a controladoria ela está aí, o controle das contas. Será que quando a família real chegou no Brasil, houve o controle das contas? Havia necessidade de fazer o controle do gasto público? Porque o que a gente ouve falar é que naquela época era tudo uma bagunça. Muitos dizem que a corrupção, que a má gestão veio dessa corte que veio para o Brasil, que foi alguém rejeitado lá em Portugal e que veio para cá. Mas, na verdade, havia uma preocupação com os gastos públicos e com o controle dos gastos públicos. Só para vocês terem uma ideia, em 1680, poucos aqui eram nascidos, talvez Mário Dantas, nosso vereador, já era nascido nessa época, acompanhou 1680, mais ou menos, criaram-se as juntas das fazendas, das capitanias e a junta da fazenda do Rio de Janeiro, jurisdicionada a Portugal. 1680. Controladoria não é coisa nova. É nova para nós e para muitos que estão hoje conhecendo a controladoria. A partir do Código Pombalino, 1761, surge a Corte de Avaliação Financeira. Tem toda uma história que eu não vou falar de épocas em épocas, senão a gente vai ficar muito enfadonho. Mas só para vocês terem uma ideia de quando surgiu a questão das contabilidades, quando que surgiu a questão da controladoria. Hoje, controladoria, mais conhecido, quando se procura na história, você não vai achar essa palavra controladoria. Você vai achar controle interno, que muitas vezes eram feitos através de conselhos fazendários, que foi instituído na época de Dom Pedro. Conselhos fazendários, que muitos estados têm. Nós temos no estado do Espírito Santo, alguns municípios têm, dependendo da sua arrecadação, mas são conselhos de fazenda que fazem uma análise das receitas que aquele órgão tem recebido e como que estão sendo aqueles gastos. Então, existe também os conselhos fazendários. Pulando um pouco, a nossa história começa mesmo em 1988. O que aconteceu em 1988? A nossa Constituição, que está em vigor até hoje. Dali surgiu a nossa lei orgânica, que é a lei municipal, que rege toda a estrutura, os poderes da nossa cidade, vinculados à nossa cidade, que são o poder executivo e o poder legislativo. Em 1988, foi esculpida lá na nossa Constituição que o controle da administração pública foi bem delineado, fazendo referência ao sistema de controle interno. Vocês não vão ouvir falar em controladoria, que deve ser institucionalizado mediante lei em cada esfera de governo, em 1988. Lembrando que a nossa aqui foi de quando? 2011. Em 1988 já se falava em controle interno e a nossa Constituição lá estava. E a nossa lei orgânica? A nossa lei orgânica, lá no artigo 154, estabelece a lei orgânica de Piúma, que foi feito, o constituinte, os vereadores fizeram a lei orgânica, lá no artigo 154, fala da instituição do controle interno. Por fim, em 2011, veio a lei 1807, em 2003 a 1906, e depois a 2003, em 2013 também, para fechar aí o nascimento da nossa controladoria, do controle interno da administração pública de Piúma. Pois bem, esse é um panorama só para vocês entenderem de onde surgiu a controladoria. E em Piúma, a partir da criação da lei que foi aprovada nesta Casa de Leis, que, aliás, tem dado o apoio com a aprovação das leis necessárias à instituição e à normatização da controladoria,
Isso é importante frisar, porque sem a Câmara, hoje a Controladoria não existiria. Então, quero aqui já fazer essa menção de satisfação e de agradecimento. A partir daí, foi criado. Só que, quando a Controladoria foi criada, o controle interno foi criado, não foi feito aquilo que tinha que ser feito. Vocês vão observar no passado a nossa fala. Em Piúma, como outros lugares, que isso não é privilégio de Piúma. Uma ideia e um conceito, uma definição errada de controladoria, de controle interno. Qual era a ideia que se tinha de controle interno? A ideia que se tinha de controle interno é que uma pessoa, dentro da administração, era responsável para arrumar processo. Essa era a definição. Como pode uma máquina parar por causa de uma peça ou funcionar na dependência de uma peça? Isto não existe. Isso não pode existir dentro da administração pública, que precisa funcionar independentemente das peças, principalmente se forem peças humanas. A máquina, ela tem que funcionar. Se eu não estiver aqui, a máquina não pode parar. Se a Carol, que é nossa secretária de governo, não estiver lá, a prefeitura não pode parar. É uma máquina, é um sistema que precisa funcionar. E a prefeitura, daqui como outras, tinha uma ideia errada. O controlador, na essência da palavra, era aquele que fazia o quê? Controlava. Está errado. O controlador não é para controlar. O controlador é para normatizar, é para auditar e fiscalizar. Esse negócio de controle dá uma ideia de ditadura, dá uma ideia de falta de desconcentração de poder, dá uma ideia de centralização de poder, o que não é verdade. E Piúma tinha esse histórico. Quando nós assumimos a Controladoria, em agosto de 2013, no primeiro dia, quando eu olhei para a mesa assim que vi aquela montanha de processo, me deu vontade de voltar. Falei assim, prefeito, eu quero voltar. Mas se eu voltasse e fosse para a administração, da onde eu saí, tinha outra pilha de processo lá também me esperando. Eu falei assim, então eu vou para a fazenda, que era outra também que eu saí. Mas lá também tinha outra pilha de processo para eu falei, então, não tem para onde correr. É aquela história do mato ou morro, né? Ou fujo para o mato, ou fujo para o morro. Então, não tinha muito para onde correr. Então, era isso que a gente encontrou na Controladoria. E o que a Controladoria tinha de instrumento para trabalhar? Tinha uma única instrução setorial normativa. Uma única. Que era do patrimônio. Que estava escondida dentro de uma gaveta, dentro de uma pasta, por baixo de mais umas 30 folhas. Por acaso, revirando a gaveta, revirando aquela pasta, eu achei essa instrução normativa, de 2011, que ninguém conhecia, muito menos o responsável por cumprir aquela normativa, que era o chefe do almoxarifado. Essa era a situação do controle interno da Prefeitura de Piúma. Quando nós começamos a fazer o relatório para fazer a prestação de contas de 2003, que, aliás, parabéns aqui pela Câmara, que teve as suas contas aprovadas, assim como o prefeito Samuel Zucco também teve, quando nós fomos procurar os elementos que o controlador precisa para poder fazer o seu relatório a respeito das contas, não tinha os elementos para se fazer o relatório, porque os elementos para prestação de contas, para relatório de gestão, esses elementos eles surgem durante todo o ano, não é no dia da prestação de contas. Mesmo assim, foi feito o relatório e foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Bom, essa foi a situação. Pode passar para a gente. Ali tem uma série de normativos, é só para vocês, não vai dar muito para ler, porque nem eu estou enxergando aqui, mas ali tem uma base legal, volta, por favor, a base legal de toda estrutura da Controladoria está ali. Não é uma norma, simplesmente, não é uma lei isolada, solta, que criou, que deu, está lá. E, além das normas, das leis que eu citei, ainda tem
as instruções do Tribunal de Contas, ainda tem as resoluções do Tribunal de Contas, ainda tem as instruções do Tribunal de Contas da União, as resoluções dos Tribunais de Contas da União, as instruções normativas da Controladoria Geral da União e as resoluções das Controladorias Geral da União, para a gente acompanhar e ver se a gente não está saindo fora do trilho. Sem falar nos próprios normativos, que são criados pela própria Controladoria. Pode passar. Bom, as atribuições. Como eu disse, a Controladoria hoje, depois que nós tivemos uma reunião, o presidente pode confirmar isso, nós tivemos uma reunião no Tribunal de Contas, onde lá ficou decidido que a Controladoria seria uma Controladoria única, porque a lei assim permite, tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura. Então, as atribuições do controlador, tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura, são as mesmas. Pode passar, pois a gente está lá. Eu fiz questão de enfatizar esse artigo, que está na nossa lei orgânica, o artigo 154, como eu falei, que descreve, lá já na lei orgânica, as atribuições da Controladoria. Está lá, avaliar o cumprimento das metas, comprovar a legalidade, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, exercer o controle dos empréstimos e dos financiamentos. Pode passar? Apoiar o controle externo. O controle externo, nós vamos falar depois, são todos esses órgãos de controle externo. Organizar e executar por iniciativa própria, é importante isso aí, ou solicitação do Tribunal de Contas. Organizar e executar por iniciativa própria. Então, ali está a autonomia dada pela lei orgânica da Controladoria para implantar e fazer cumprir as normativas de controle da administração. Cabe exclusivamente à Controladoria estabelecer regras de controle e regras de procedimento, que, a princípio, todos devem cumprir, salvo as exceções previstas na própria lei em casos específicos. Pode passar? Como que a Controladoria ficou dividida a partir daí? Quais são os instrumentos? Como que ela trabalha? Está lá. O Tribunal de Contas, ele requer que as prefeituras e câmaras instituam as instruções normativas sistemáticas. Nós instituímos as instruções normativas gerais. Só para fazer uma diferença, a sistemática é aquela que pertence a um sistema de controle. Para dar um exemplo, quando nós vamos ao banco e lá pedimos ao gerente com a carinha, aquela carinha de gente boa que vai pagar em dia, né, como bons pagadores que são, a gente fala assim: doutor, gerente, eu preciso de um empréstimo. Aí o gerente começa a bater naquele teclado que chega a dar até arrepio na gente. Ele ali não está fazendo nada a não ser consultar o sistema. O gerente simplesmente é o porta-voz do sistema. Vocês sabiam disso? Às vezes ele fala: não, vou ver o que eu posso fazer. Não é ele que vai fazer, é o sistema do banco que permite ou não ele fazer. Ele é só o porta-voz. As instruções normativas, volta um pouco, elas são exatamente, para eu não perder ali onde eu estou, elas são está ali, sistemática. Elas são exatamente o controle do sistema. São essas normativas que dão segurança para que o procedimento seja cumprido à risca, dentro da legalidade e dentro dos princípios que norteiam a administração pública. Então, essas são as sistemáticas. E as gerais? As normativas gerais são aquelas que são... Essas sistemáticas devem ser cumpridas por um setor. Por exemplo, nós temos um setor na Prefeitura que se chama CPL, que é a Comissão Permanente de Licitação. Lá nessa licitação, lá nesse setor, existe uma normativa própria daquele setor. E aquele setor deve cumprir. Veja que eu estou falando setor, e não o servidor. Ou seja servidor A ou B, quem estiver naquele setor tem que cumprir aquela instrução normativa, para que o procedimento tenha forma, tenha padrão e tenha procedimento. Depois vem as gerais. Quais são as gerais? As gerais são aquelas que devem ser cumpridas por toda a administração, independentemente do local onde você esteja. Se você estiver incluído dentro dessa instrução normativa, você deve cumpri-la, rigorosamente e estritamente como ela está descrita. Pode passar.
E nós temos, para que a gente pudesse implantar isso, diante daquela situação que nós encontramos, nós fizemos as implantações e os treinamentos e as capacitações. Porque o que nós percebemos? Uma vez, vou contar uma historinha aqui, eu acho que eu já falei isso para alguns colegas nossos da administração e também para alguns vereadores. Eu peguei uma nota fiscal no 3º, 4º, sei lá, 5º dias, e a nota fiscal precisava ser atestada. Atestada quer dizer que aquele serviço, aquele produto que está lá na nota foi realizado. Aí peguei o contrato e vi quem era o fiscal do contrato. Aí chamei o fiscal. Falei assim, olha só, tem essa nota aqui, a empresa está pedindo pagamento, eu gostaria que o senhor atestasse. Eu falei, eu? Eu falei, ué. Por que eu? Ué, porque o senhor é o fiscal do contrato. Ele, não sou não. Eu falei, não sou, não é. Peguei o contrato e falei, não, mas eu nem sabia que eu era fiscal de contrato. Isso não foi nenhum nem dois que nós encontramos assim. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Como que o senhor não é fiscal do contrato? Não, eu nem sabia. Às vezes eles me davam um negócio para eu assinar, eu assinava. Essa era a organização da prefeitura. Quando os processos começaram a andar, quando a pessoa não sabia o que fazer com o processo, sabe o que ela fazia? Controlador. Manda para o controlador. Ué, mas por quê? Não, ele vai saber o que fazer. Então, manda para a procuradoria. Por quê? Não, ela vai dizer o que eu vou fazer. E assim, nós percebemos que a administração era composta por um grupo de servidores, salvas alguma exceção, não desmerecendo, mas um grupo de servidores sem o conhecimento necessário para atuar nos processos. Não que eles não quisessem, mas eles não tinham preparo para atuar nos processos. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável um servidor estar à frente de um setor e não saber produzir um despacho dentro do processo. Isso, posso dizer aqui, que é uma vergonha para o gestor. Deixar uma prefeitura onde os seus servidores não têm condições de atuar no processo. Sabe por quê? Porque era feito só por uma pessoa. E essa pessoa não passava o seu conhecimento. Diante disso, nós resolvemos, então, através das instruções, capacitar um por um dos servidores da prefeitura. Fizemos treinamentos, está lá. Nós começamos da seguinte forma. Nós somos adeptos à formalidade. Nós somos adeptos da formalidade. Apesar de que, dentro da administração pública, é permitido, em alguns casos, a informalidade. Mas somos adeptos. Então, nós começamos a trabalhar com memorando, que muitos até não faziam, mas nós passamos a escrever tudo, a anotar tudo, protocolizar tudo. Para quê? Para que isso ficasse registrado, toda a atuação. Então, a gente enviava o memorando para a secretaria, convocando ou convidando para que os servidores fossem ao local, um determinado horário, para conhecer aquilo que estava sendo implantado, que eram as instruções normativas. A secretaria, então, recebia, por protocolo, que no início, não sei se os senhores sabem, Nardelli, nosso grande vereador, não sei se o senhor sabe, mas muitos se recusavam a assinar o recebimento de um memorando, por medo. Eu falei assim, mas qual o problema de assinar o recebimento de um memorando? Não, mas eu vou me comprometer. Comprometer com o quê? Que recebeu o memorando? Era um medo. Eu costumo dizer o seguinte, são duas máximas que o servidor público, que entra na vida pública, não pode temer. Primeiro, é ter sua vida devassada. Quem entra na vida pública tem que se acostumar com isso. Você ter sua vida devassada, seus rendimentos são demonstrados, seu nome está exposto, você vai para o jornal, às vezes devendo, às vezes não devendo, seu nome está no jornal, às vezes você não é nada daquilo, mas está. A vida pública é assim, infelizmente. Mas isso é necessário também, porque é dinheiro público, é recurso público. E também a outra, quem tem medo, quem tem receio, vou dar um conselho. Saia da vida pública. Saia da vida pública. Vai para a iniciativa privada. Vai trabalhar na Coca-Cola, na Samarco, que ninguém vai nem te conhecer.
Na vida pública, você tem que assinar, tem que botar o seu nome, tem que escrever ali sua matrícula, porque isso é o poder público. Não pode ter medo. Aí nós começamos a ensinar que não havia problema em receber um memorando. Você imagina, presidente, um servidor com medo de receber um memorando? Essa foi a situação. Aí nós passamos a implantamos o recebimento de memorando. E o protocolo passou a ser eletrônico, porque o protocolo na Prefeitura de Piúma, não sei se os senhores sabem, o protocolo era feito numa folha de papel a caneta. Era feita aqui a numeração, é feito numa folha de papel a caneta, que ficava a cargo da servidora do protocolo. Teve um dia que eu fui no protocolo e tinha acabado a folha, sabe onde é que estava a relação? Na capa do caderno. Foi isso que nós encontramos, na capa do caderno. Você vê como é que era a administração. A primeira compra que a administração fez foi máquina de protocolo, aquela maquinazinha que faz aquele barulhinho assim. Foi a primeira compra que nós fizemos, porque não tinha em Piúma, para vocês terem uma ideia. A gente pagava por um sistema de protocolo que só servia para dar entrada, o sistema da empresa IL. Quando você olhava onde é que estava o processo lá, estava tudo no protocolo. O protocolo tinha mais de 10 mil processos lá dentro. Só que os processos estavam andando sem a sua tramitação dentro do protocolo eletrônico. Essa era a situação. Então, nós precisávamos mudar essa situação, organizar a prefeitura para que ela pudesse prestar o seu serviço adequadamente. Depois dessa fase, a gente começou a reunir os servidores e começamos a instruir como que foi feito. Nós fizemos, depois nós vamos falar das estatísticas, nós fizemos diversas reuniões, inúmeras reuniões, para capacitar os servidores a atuarem como estão atuando hoje. Ali estão algumas fotos das reuniões que nós fizemos, demonstrando como que foi o trabalho. Fizemos reuniões temáticas, fizemos reuniões por secretaria, de acordo com a necessidade, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras, falando sobre todos os temas da administração. Nenhum tema fugiu da atuação da Controladoria. Pode passar. Lá estão alguns números para a gente poder seguir. Instruções normativas. Nós já elaboramos e implantamos 32 instruções normativas hoje. Nós já fizemos 40 reuniões de treinamento. 40 reuniões. Isso em 20 meses que estamos na Controladoria. Já expedimos 1.040 relatórios técnicos. Não são relatórios, não são pareceres ou despachos, são relatórios técnicos acerca dos processos. São 1.040. Isso dá, a cada 2 meses, 3 instruções normativas foram implantadas. A cada 2 meses, a gente implanta 3 instruções normativas. A cada mês, 2 reuniões, nós realizamos 2 reuniões a cada mês só para falar de capacitação e treinar os servidores da prefeitura. A cada dia, 4 relatórios são expedidos por dia pela Controladoria, nesses 20 meses que nós estamos lá. Pode passar? Quais são os órgãos que controlam o município e a Câmara? Os que controlam o município são esses daí. Eu gostaria de dar um conceito aqui de auditoria, porque nós vamos falar dele. As auditorias que serão realizadas, a gente tem lá os órgãos de controle. Parece que são poucos, né? Mas a gente tem o Tribunal de Contas do Estado, fiscaliza a Prefeitura. O Tribunal de Contas da União também fiscaliza a Prefeitura, porém só sobre as verbas federais. A CGU também controla a Prefeitura em cima dos recursos federais. E a gente tem a CGM, que é o órgão de controle interno. No caso da Câmara, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, não é pelo TCU nem pela CGU. As auditorias, que são nosso próximo assunto, para a gente adiantar e tentar terminar, senão o Mário Dantas vai ficar com muita fome, depois ele vai chegar em casa, vai abrir aquelas panelas todas que estão lá bem cheias, não vai deixar nada para os meninos, então vamos adiantar para ele não ficar com muita fome. O que é uma auditoria? A auditoria é uma revisão das demonstrações financeiras
registro, transações e operações. Parece fácil, mas não é, porque não é só isso. A auditoria também identifica deficiências no sistema de controle interno. Você imagina, a gente implanta um sistema de controle e depois nós vamos lá, como controladores, como um controle interno, vamos fiscalizar se aquela instrução normativa está sendo cumprida. Ou se houve deficiência e onde está a deficiência. Se a deficiência é por conta do sistema, o sistema tem que ser aperfeiçoado. Se a deficiência for por conta do servidor, o servidor precisa ser treinado ou, em alguns casos, trocado. Porque hoje as instruções normativas, elas são autodidáticas. Pouca coisa o servidor precisa fazer, a não ser cumprir o que está ali determinado. Em geral, as auditorias podem ser classificadas em 3 grupos: financeira, cumprimento e operacional, são as auditorias. A cumprimento operacional, auditoria de cumprimento e auditoria operacional têm objetivos específicos e não está relacionada à contabilidade. Porque a auditoria, muito embora muitos pensem assim, ela não está vinculada exatamente à contabilidade. No órgão público, ela está vinculada a todos os procedimentos e a todos os atos administrativos. A auditoria de cumprimento engloba a revisão, comprovação, avaliação dos controles e procedimentos operacionais. Então, ela verifica se o sistema está funcionando, como tem a controladoria de banco. De vez em quando, os bancos sofrem uma auditoria, o gerente fica tudo tremendo. Gerente fica todo mundo, não, hoje não dá, porque a auditoria está aí. Uma vez eu fui buscar um cheque, e o cara, às vezes, me entregava um cheque que não era da minha conta para me entregar para um terceiro, né? Parceiro, assim, amigo. Eu falei, não, leva, melhor. Não, hoje não dá, porque a auditoria está aí. A auditoria é para isso mesmo, para perceber as deficiências do sistema. E, quando percebe, ela tem por obrigação sanar aquela deficiência, seja de cunho pessoal, seja de cunho sistemático. Por fim, a auditoria operacional é um exame mais amplo da administração com recursos técnicos e desempenho de um órgão. Pois bem, vamos lá. Como que estão as auditorias no município? Nós já sofremos, no ano passado, 2 auditorias que fiscalizaram a aquisição de medicamentos da saúde e também fiscalizaram o nosso pagamento de ticket de alimentação. Os 2 foram fiscalizados, foram as 2 contas mais altas da Prefeitura no ano de 2014. E nós temos lá no ano de 2015 3 auditorias pelo Tribunal de Contas em andamento. A gente não sabe se essas auditorias vão se efetivar em fiscalização ou se serão só planos para ver se serão executados ou não. Mas estão lá 3 em andamentos. E a gente tem o plano de auditoria do município, que nós vamos começar agora em junho. É junho, né? Nosso plano, julho, né? Julho. Nós temos um plano de auditoria que a gente deve remeter ao gabinete do prefeito, e ele deve aprovar esse plano até dia 30 de dezembro do ano, que se finda para ser executado no ano posterior. Então, está lá, no ano que segue, né? No ano subsequente. Então, está lá o nosso plano de auditoria, que vai fiscalizar toda a administração com os critérios técnicos de avaliação e de pontos diante da elaboração do mapa de risco da administração. Então, diante do mapa de risco da administração, a Controladoria vai fazer a sua auditoria em toda a administração, em todas as secretarias, segundo as próprias instruções normativas que estão implantadas em funcionamento. Aí são quantas páginas? São 40, né? Está escrito lá em cima? 17 páginas só isso aí é só o plano de auditoria que nós estamos apresentando. Pode passar? Pode voltar para lá? Isso é só para mostrar que o plano está aí. Pode seguir. Quais são os procedimentos da Controladoria? Como que a gente age? Antes, durante ou depois? A Controladoria, ela pode agir antes, durante ou depois do ato administrativo. Ela tem o poder de agir antes, durante e depois. Por isso que, às vezes, a gente age pedindo, está lá. O relatório técnico inicial, a gente faz um relatório técnico conclusivo, faz um relatório circunstanciado, faz um relatório de tomada de contas, relatório de prestação de contas, abertura de investigação de ato administrativo e relatório de processo de sindicância.
Tudo isso são atuações da controladoria. Pode passar. As ações preventivas realizadas. O que nós já realizamos na prefeitura? Nós pedimos revogação de licitação. Nós já pedimos, foi feita uma licitação, descobriu-se que a empresa, numa investigação, depois de uma denúncia, que a empresa não tinha condições de executar o serviço, nós revogamos a licitação, por ação da controladoria. É uma ação preventiva que foi feita durante a execução do ato. Que o ato administrativo, ele tem um ato principal e tem os atos subordinados. Dentro de um ato subordinado, a gente interrompeu o ato principal, que foi exatamente a revogação da licitação. Também já fizemos a suspensão da contratualização. Ia ser feita uma contratualização, mas a empresa não apresentou a garantia que deveria apresentar, então nós recomendamos que não fosse feito o contrato. E o prefeito acatou. Como, aliás, quero aqui abrir um parênteses e fazer um enfoque, que hoje a controladoria é o que é e funciona como funciona, porque o prefeito Samuel Zucchi tem dado todo apoio à controladoria. Inclusive, eu falei isso durante o evento lá do Fórum dos Controladores, e alguns deles falaram assim, quem dera se meu prefeito também me desse apoio. Eu ouvi muito isso, porque controladoria também precisa do apoio do prefeito. Ela pode também fazer o seu papel, abre a controladoria, faz o seu papel lá e vai embora. Mas não é esse o papel só da controladoria. Ela tem que participar da administração e ajudar a administração a ser transparente, ser idônea e ser uma administração que consiga dar resultados. Para isso que serve a controladoria. E outro ato que ela pode fazer é suspender a execução de um contrato. Essa eu acho que é a parte mais difícil, porque tem um contrato em execução e o executante, ele não está executando o contrato direito, a controladoria pode ir lá e pedir para suspender o contrato dele, como nós já fizemos em alguns contratos. Suspende, contrato de novo, abre um processo, mas não tem problema. É melhor ficar parado aquele setor do que ficar a administração tomando prejuízo. Detectou prejuízo, ação de ressarcimento contra a empresa. O servidor participou daquele prejuízo, participou, ação contra o servidor. Mas ele não recebeu nada, mas causou prejuízo. Ele tem que responder pelo ato dele. Então, a controladoria também age nessa suspensão. Alteração de cláusula editalícia. Publicou um edital. A controladoria não observa o edital. Mas se ela viu, por exemplo, nós suspendemos um edital, que eu posso dar um exemplo aqui, que tinha uma cláusula lá, que era uma cláusula restritiva. Nós pedimos para alterar. Pessoal, recomendamos a alteração dessa cláusula em vista do julgado do Tribunal de Contas, que já disse que esse tipo de cláusula ela é restritiva. Ela restringe a licitação e faz com que menos participantes venham participar. Quanto menos participantes, maior o preço. Então, nós agimos dessa forma e o prefeito também acatou. Porque tudo a gente direciona ao prefeito. Abertura de PAD, já fizemos diversos pedidos de abertura de PAD, que é processo administrativo disciplinar, normalmente aí é contra servidor, mas também pode ser contra a empresa. Pedido de abertura de sindicância, principalmente com sumiços de processo. É uma coisa inimaginável. Uma administração pública, no qual nós encontramos, onde a gente procurava o processo e não encontrava. Simplesmente, por obra do destino, ou por obra de um milagre, ou um milagre ao inverso, os processos simplesmente sumiram da administração. Vou dar um exemplo aqui para os senhores. Tem o processo do concurso, do último concurso, que o Tribunal de Contas está investigando, que o Ministério Público abriu ação contra o município, o processo sumiu da prefeitura. Diante disso, nós estamos mandando abrir diversos processos sindicantes contra isso. E o secretário hoje, que observa o sumiço de um processo, ele tem por obrigação mandar abrir um processo sindicante para apurar a responsabilidade. Mas como que um processo sumiu? Não pode sumir. Ele tem que estar aí. Como não está?
Ah, não, está no arquivo morto. Vamos procurar no arquivo morto. Nós fizemos buscas já, até pessoais, né? Nosso secretário está aqui, na época secretário de administração. Nós já fizemos boletim de ocorrência por conta de sumiço de processo. Por quê? Porque é dever do agente público agir quando não existe, quando não encontra um bem público. O processo é um bem público. Abertura de processo tomada de contas, aí também já tem uma infinidade lá, e encaminhamentos ao Ministério Público, que também é dever da Controladoria. Pois bem, pode passar? Muito bem. Eu gostaria, nesse momento, aí nós fizemos um panorama geral da Controladoria, em vista do muito que se, né, assim, muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, às vezes, do que é o órgão de controle, do que é o município, do que é uma administração. Nós temos um vereador aqui, não sei se ele foi embora, o Serginho, está aí ainda, o vereador, está lá, meu amigo, nosso secretário Serginho. Ele fala o seguinte, quando você é vereador, você não sente muito o calor da temperatura da panela, né, lá, do fogo, né? Quando é vereador, você é cobrado na rua, o pessoal te cobra, não, você tem que, estou fazendo isso, estou fazendo. Mas quando você é secretário, quando você está na administração, que a burocracia não deixa você fazer o que você tem que fazer, quando o próprio sistema não permite que você faça o que você quer fazer, você tem dinheiro para fazer, mas, às vezes, o sistema é tão burocrático que não consegue fazer no tempo para dar uma resposta satisfatória ao cidadão. Isso traz um sofrimento, não é isso, Serginho? O Serginho está lá, sofre muito, porque ele, secretário de Saúde, de Educação, sofre muito com isso, por conta de não conseguir, às vezes, dar essa resposta que precisa. Mas isso é compreensível, né? Isso é compreensível porque a administração precisa dessa burocracia. Pois bem, eu gostaria aqui, presidente, eu trouxe aqui esse assunto, que é da Controladoria, presidente, porque houve um questionamento sobre o fórum, né? Aqui eu acho que foi pelo excelentíssimo senhor vereador Gustavo. Eu gostaria de trazer as respostas aqui, gostaria até que fizesse constar em ato, depois a nossa eficientíssima secretária lá de governo pode providenciar a formalidade, mas eu gostaria de trazer aqui para fins de justificativa, porque se a gente prega a transparência, se a gente fala do controle, se a gente fala que tem que agir na forma da lei, com eficiência, né, com singularidade diante daquilo que a gente está fiscalizando, nós temos que ser o primeiro. Então, não seria justo nem correto eu vir a essa casa de leis em débito com ela. Porque o questionamento, quando é feita a controladoria, que também é a controladoria dessa casa, eu não poderia vir aqui, presidente, com todo o respeito que eu tenho a essa casa de leis, em débito. Então, trouxe a resposta verbal aqui, depois peço que, se puder constar na ata aí, que conste para fins de resposta, mas creio que a nossa secretária pode também elaborar as suas respostas e formalizar o feito quanto ao pedido do excelentíssimo vereador Gustavo. Eu gostaria de fazer essa resposta, que depois, ao seu tempo, virá. Então, o vereador fez alguns questionamentos a respeito do Fórum de Piúma. Primeiro, por que nós realizamos o fórum? A Controladoria, como eu disse, é um órgão novo, recém-criado, é o bebezinho da administração pública, mas tem um poder muito grande. Só que esse poder foi dado a quem não tem músculo, a quem não tem força, a quem não tem perna para fazer isso. A gente faz, às vezes, com esforço herculano e, às vezes, sobre-humano, para poder desempenhar as atribuições que o tribunal nos deu. Imagine que o ano que vem, excelência, eu tenho que fazer um relatório da prestação de contas do senhor, tem que fazer lá da prefeitura. Como que eu vou fazer isso se eu não tiver uma estrutura e não tiver as condições para que isso... Então, o Fórum de Controladores, que o próximo vai ser realizado em Venda Nova, eu acho que os senhores sabem disso, existe o Fórum da Saúde, secretários de saúde, existe o Fórum de secretários de fazenda, onde eles discutem as questões das fazendas, dos municípios de finanças, existe o Fórum da administração, dos secretários de administração pública, existe o Fórum dos secretários de educação,
Piúma realizou recentemente o encontro regional, não sei se o secretário de Educação está aí, o encontro regional de educação aqui no IFES, onde tiveram vários professores, vários educadores de toda, né, a região para poder trabalhar. Então, são assuntos temáticos comuns a muitos municípios que precisam ser tratados como um todo, porque Piúma sozinha, ela não vai conseguir, lá diante do Tribunal de Contas, solicitar mudanças nas regras que o tribunal está fazendo para Piúma cumprir. Agora, quando junta, por exemplo, nós fizemos esse fórum, nós trouxemos a Piúma 58 municípios. 58 municípios estiveram em Piúma tratando do assunto de controladoria, que é um assunto muito novo e muito frágil para se deixar levar simplesmente por levar. Porque há uma responsabilidade do controlador, hoje, se ele não cumprir, ele responde perante o Tribunal de Contas por omissão. Você imagina, eu estou respondendo o processo por omissão. Então, os controladores vão realizar esse fórum, daí se terá o fórum permanente, para que todas as questões relacionadas à controladoria possam ser levadas ao Tribunal de Contas, de forma que o Tribunal de Contas nos ouça, que é mais fácil ele ouvir um grupo falando do que um só. Imagine eu chegando lá como controlador, presidente, eu vim aqui pedir ao senhor para prorrogar o prazo da instrução normativa. Eu o quê? Piúma? Não, Piúma já tem que se fazer lá, se virar. Agora, se chegarem lá 10, 15, 20 controladores, é outra coisa, assim como acontece com os secretários de Fazenda, que têm conseguido muitos benefícios para os municípios. Então, foram as razões, o desenvolvimento, o objetivo, né, para a gente poder fazer. Respondendo os questionamentos, o vereador pergunta, qual foi a despesa total havida com a realização do evento? R$ 53.111,14. Dessa despesa, qual o valor debitado à prefeitura? Discriminar igualmente as rubricas orçamentárias correspondentes. Bom, eu não trouxe as rubricas orçamentárias, mas esse vai ser pago pela prefeitura de Piúma, mas ainda não tem, eu não sei aqui qual é a rubrica, mas virá escrito. Isso vai ser pago ainda assim que o procedimento se concluir. Terceira, qual foi o valor gasto em cobertura jornalística ou publicitária? Não houve porque, como o público era específico para controladores, então não houve divulgação, não houve publicidade em jornal, revista, rádio, televisão, outdoor, nada disso, como houve da educação, porque da educação, como houve de um evento que foi realizado recentemente, porque ele tinha o objetivo de atingir o público geral. O nosso não, o nosso era um público específico e de fora do município, então não houve gasto com publicidade nenhuma. A modalidade de licitação foi carta convite, encaminhar a cópia dos contratos, aí vai fazer. Qual foi o valor gasto com a alocação dos espaços onde se realizou o evento? O local foi o IFES. O IFES costuma nos ceder. Obrigado. Meu tempo esgotou, né? Tá bom, eu vou encerrar. Só falta responder aqui para a gente encerrar. Qual foi o valor gasto com o local? O local foi o IFES. E o IFES costuma nos ceder o espaço. Ele nos cedeu gratuitamente, inclusive a sonorização, os microfones, apesar do microfone na hora ter falhado, coisa que aqui não falhou, microfone sem fio, o meu microfone sem fio, ele falhar. Né? Mas lá falhou, mas depois o Fabrício lá, os meninos deram um jeito lá e arrumaram lá que funcionou. Informar, assim, proposta. Qual foi o valor gasto com a remuneração dos palestrantes? Todos os palestrantes foram do poder público. Nós tivemos o presidente do Tribunal de Contas, que veio aqui, que nos honrou, e, inclusive, elogiou muito o evento e falou que o caminho é esse, que ele, quando foi auditor, também iniciou um processo de criação do Fórum de Auditores, então ele parabenizou o evento. Nós tivemos o presidente do Tribunal de Contas, tivemos o chefe regional da CGU no Estado do Espírito Santo, tivemos o representante do Procurador-Geral do Estado do Ministério Público, que também esteve falando, e tivemos também uma servidora do Tribunal de Contas. Então, nós não tivemos gasto com palestrantes. Aqui não houve. Qual o valor do serviço de sonorização? Já respondi. Não houve iluminação. A iluminação só do local lá. Qual foi o valor gasto com o serviço de buffet? O serviço que foi contratado envolvia tudo.
a elaboração dos convites, a confecção dos convites, impressão, distribuição, por e-mail, então foi tudo, todo o serviço, serviçais, computador, impressão de certificado, tudo foi para a empresa do evento realizar. Então, essas são as perguntas. Se depois Vossa Excelência quiser mais alguma outra informação complementar, eu acho que a gente pode enviar por escrito. Bom, para a gente finalizar, já que o Oswaldo já me deu o aviso ali do fim do evento, do nosso, eu gostaria de falar rapidamente, pode passar, isso aí são as fotos do fórum, né, que foi realizada ali já, né? E, por fim, eu gostaria de falar, pode falar, CESP Uma Cidadã, é onde a ouvidoria está participando. Os senhores receberam aí um formulário do EOUVE, que é o canal da Controladoria de Comunicação com o Cidadão. Pode passar, também tem um fundamento legal. Bom, por fim, para a gente encerrar, eu gostaria de dar uma breve palavra. Se o presidente me der mais 5 minutos, eu prometo, se Vossa Excelência me der mais 5 minutos, eu prometo encerrar, para a gente falar só do portal da Controladoria, que eu acho que é importante a gente trazer essas informações, que é um instrumento novo de fiscalização e acompanhamento dos munícipes. Está cedido. Cedido. Muito obrigado, presidente. Bom, o portal da Controladoria ele foi concebido a partir do momento que nós percebemos que o portal da Prefeitura ele é um portal mais para efeitos de publicidade dos atos administrativos. Não é publicidade de campanha, por favor, não interprete isso, porque a lei fala em publicidade dos atos. Então, é o portal da Prefeitura hoje, que tem lá os serviços, né, tem Fale com o Prefeito, tem todo o serviço, as ações, os atos de gestão estão lá dentro. Aqui, o portal da Controladoria é um portal mais técnico, é um portal onde estarão dispostas todas as informações técnicas do município, tanto de Câmara quanto de município. E, dentre esse portal, nós temos 2 módulos. Um é o de ouvidoria e o outro é o do portal da transparência. O de ouvidoria, o cidadão tem 3 canais para se comunicar com a Prefeitura hoje, dentro da ouvidoria, que está até nesse formulário que a gente distribuiu. Um é o de denúncia, que está lá, o outro é o Fale com a Ouvidoria e o outro pedido de informação. O de denúncia, o cidadão, para denunciar, ele precisa se identificar. Ir para o Facebook, fazer como é que é o nome o cara que não se identifica no Facebook? Ir para o Facebook como faker é fácil. Eu quero ver ele fazer a denúncia real, ali, botando nome, CPF e os atos. Pode também anexar arquivo de texto, pode anexar foto, pode anexar vídeo, tudo que ele pode anexar ali, mas faça a denúncia que certamente será apurada. Nenhuma denúncia que for feita ficará sem ser apurada. Agora, tem que comprovar para que haja um indício, senão a gente não tem como iniciar um procedimento. Outra coisa é o Fale com a Ouvidoria, que você pode apresentar sugestões e fazer reclamações. E o terceiro item é o pedido de informação. Você quer saber que está sendo realizada uma obra lá em Portinho. Quanto que está custando aquela obra? Você pode perguntar lá no Fale com... no pedido de informação, que você vai ter a resposta da Controladoria do valor daquela obra. Então, é pedido de informação para o cidadão. Fora esse canal, a gente tem o portal da transparência, que outra hora, num outro momento, talvez a gente consiga falar um pouco mais, porque ele é um pouco longo, tem muitas coisas ali. Pode abrir outra tela ali, não sei se vai aparecer aberto, mas eu acho que esse aí está bem acessado, essa parte do portal da transparência está bem acessado, bem conhecido. Tá bom? Pode passar essa parte para a gente finalizar? Bom, eu queria finalizar deixando uma frase, ali, presidente, para o senhor e para os nossos, suas excelências, nossos vereadores, uma definição que eu, depois de ler um bocado sobre controladoria, eu trouxe. O controle interno na administração pública é a consciência dos atos administrativos. O que quer dizer isso? Quando você pratica um ato, você não fica com aquela vozinha lá dentro perguntando se aquele ato foi certo ou errado, foi bom ou foi ruim, foi certo ou não. Esse é o controle interno da administração. O controle interno fica o tempo todo perguntando para quê e por quê. Então, está aí, finalizando, gostaria de agradecer a todos e estou assim à disposição se tiver algum questionamento, alguma pergunta. Muito obrigado.
Cada vereador, ele terá 5 minutos para interpelar o convocado. 5 minutos para cada vereador. O ato parlamentar. Vereador Jacques Pereira. Boa noite, presidente, membro da mesa, público presente, nosso controlador da Prefeitura e da Câmara, Ricardo Rios. Eu não tenho pergunta a fazer, só tenho os parabéns a dar a você por essa bela explicação de ter nos concedido a nós vereadores e ao público presente, e que continue assim, com essa capacidade que você tem de ser o controlador geral e de nos dar sempre essas condições de mostrar que Piúma tem condições de ser uma coisa melhor. E tudo que é organizado, tudo que é certinho é muito bom. Quem quer ver o bem-estar do município, que gosta do município, só quer coisa boa. Eu tenho certeza que você, com a sua equipe, como o prefeito, os vereadores e todos os funcionários, secretários e trabalhadores da prefeitura, que é o bem do município como a população. Está de parabéns e muito obrigado e boa noite. Vereador Jorge Miranda. Boa noite à mesa, senhores vereadores, ao público presente aqui. Gostaria de parabenizar e agradecer a presença de todos, inclusive de todos os secretários que aqui se encontram. O Heber, meu secretário de turismo, está de parabéns pelo trabalho. E a todo o secretariado, Fernanda Teiro, Sérgio Coelho, Carol e a todos mais que aqui se encontram. Ricardo Rios, primeiro eu gostaria de parabenizar o seu trabalho e de convocar mais vezes essa casa, e que toda vez que o companheiro vier aqui, que esse grupo de pessoas maravilhosas venham com você aqui a essa casa. Eu gostaria de saber primeiro a seguinte pergunta, em relação à controladoria do nosso município, em relação a outros municípios. Se nós estamos melhor do que outros municípios, se nós estamos no meio ou se estamos abaixo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu gostaria de saber a seguinte forma: como que o cidadão pode fazer para imprimir? Quando ele entra no site, ele quer ter uma folha, né, que quando a gente fala da transparência, ela está exposta para todo cidadão, né, que agora virou lei, tudo tem que estar, né, na transparência para que todos tenham informação. Gostaria de saber de você também como que faz para poder ter acesso a essa documentação. E a terceira pergunta, eu gostaria de saber de você também se essas notas que você falou, que foi citado aí, se isso foi ao mandato anterior ou se já chegou a acontecer nessa gestão atual. Quais notas, vereador? Quando você citou que tem algumas documentações que foram erradas, de forma atestada, tá. E que o fiscal do contrato na verdade, não era o fiscal, e quando você chamou, eu não sabia nem quem que era o fiscal do contrato. Pode responder? Bom, primeiramente, em relação ao fiscal de contrato, vou inverter a ordem aqui. Isso foi no passado, quando nós chegamos, que a gente detectou isso. Posteriormente a essa conclusão, nós tomamos uma medida na administração. O fiscal do contrato passou a assinar o contrato junto com o prefeito e com a empresa. Então, hoje, ele não pode dizer que ele não conhecia. Então, ele está lá, assinadinho o nome dele, e embaixo vem a assinatura dele. Então, ele não pode alegar desconhecimento que ele era o fiscal. E depois a gente também introduziu o manual do fiscal do contrato e treinamos os fiscais. Muitos correram porque da responsabilidade, mas muitos gostaram porque passaram a conhecer aquilo que não conheciam e conhecer as suas responsabilidades, suas obrigações e também os seus direitos. Qual é o direito maior do fiscal do contrato? É negar o recebimento de um produto que não veio de acordo com o que está descrito na nota.
e ele tem poder, ele é administração naquele ato. Então, se ele recusar aquela mercadoria, aquele serviço, ninguém, nem o prefeito, nem o controlador, nem o procurador, pode dizer que aquele produto foi recebido. Só o fiscal. O fiscal é a administração naquele processo. Então, só há pagamento de uma despesa se o fiscal atestar. Se o fiscal disser eu não atesto, então não é pago aquele. Vocês imaginam, quando o fiscal passou a saber isso, ele falou, não, então eu quero ser, porque quando estiver certo eu não vou assinar. É isso mesmo, faça isso. Você está fazendo um grande bem para o município de Piúma e para a administração pública. Então, foi antes, depois a gente adotou isso. A impressão dos dados é muito simples, né? Ele pode dar um print screen, um print tela, ou pode solicitar também informação, pode solicitar por e-mail. A ouvidoria, por exemplo, vai responder por e-mail, todas as informações que vierem serão respondidas por e-mail, e lá ele pode fazer a impressão. Então, não há dificuldade para dar um print na tela, tirar foto. Hoje, com o celular, hoje você tira foto da tela, né? Depois imprime, leva aí num lugar que imprime. Então, não há dificuldade quanto a isso, não. Não há nenhum bloqueio quanto a tipo de impressão, não. Tá? Relação a outros municípios. Bom, a nossa controladoria hoje, hoje a gente estava falando lá no gabinete com o prefeito, nós recebemos vários elogios por conta da nossa forma de criar os procedimentos, como que nós criamos. Então, a nossa metodologia foi elogiada e outros municípios estão vindo conhecer como que a gente trabalha. Nós recebemos um telefonema, esse e-mail foi de onde? De Cachoeiro. Itapemirim já esteve aqui conhecendo, Venda Nova já veio nos procurar, no município do Norte também nós já mandamos para lá como que a gente está trabalhando. Então, hoje a gente está sendo uma referência ainda bem nessa forma de atuação da controladoria. E a gente vai chegar aqui, viu, presidente? Vamos fazer isso também na Câmara, porque as câmaras também têm muita dificuldade dentro do Estado em estabelecer as normas e os procedimentos de controle. Está respondido, vereador? Está ok. Obrigado. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, por presente, queria saudar o ex-prefeito Walter Luz Potrás, sinto a todos abraçados. Queria aqui agradecer a presença do nosso controlador Ricardo Rios. Agradecendo a sua presença, já começo a te dar os parabéns pelo primeiro Fórum Estadual da Controladoria, que aqui passou uns 40 municípios. Errou, na minha conta é 40. Queria agradecer meu amigo Ricardo, companheiro advogado, ex-funcionário do Tribunal de Contas, professor, amigo do meu deputado e hoje conselheiro Sérgio Borges. Queria pedir para marcar o almoço com o presidente, que o senhor ficou de marcar, e o presidente está esperando um almoço. Queria começar a fazer 3 perguntas. Na primeira gestão, que o senhor está participando, da gestão do Samuel, foi taxado que na controladoria agarrava muito processo. Isso virou um pesadelo no município. Hoje isso mudou? Se mudou, eu queria saber o que houve. Esse é o primeiro. Se o senhor quiser responder por etapa, eu faço as 3. Posso fazer as 3? O controlador pode auditar qualquer processo de qualquer gestão? Se isso pode, como que isso funciona? Como que isso é feito? A terceira pergunta, eu queria saber, o senhor falou numa reunião que nós participamos de secretários, vereadores, que sumia muito processo e o secretário tem que abrir sindicância. Isto quer dizer que sumiu processo na prefeitura e o secretário tem que abrir sindicância, isso abriu, se tem. Queria saber, e eu já fiz as 3 perguntas, queria agradecer a presença de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência, pelas suas palavras e também pelas perguntas. É bom esclarecer que o sumiço de processo, isso não é uma normalidade, isso é um fato anômalo. Isso tem que ser combatido, isso tem que ser reprimido. Não podemos aceitar que dentro da administração pública aconteça isso, sumir processo. Isso era muito comum. Hoje a gente tem uma tramitação eletrônica. Quando o processo some, a gente sabe onde ele sumiu, foi na secretaria tal. E o secretário de lá ele vai responder. Porque se ele nomeou alguém
para cuidar dos processos que chegam na secretaria, ele tem uma responsabilidade, ainda que seja por culpa in legendo. Ele escolheu aquela pessoa, então ele tem responsabilidade. Assim como o prefeito responde por culpa in legendo, que é a culpa de ter eleito um secretário sem capacidade para gerir determinada pasta, assim também o secretário responde quando elege um servidor para cuidar, para ter uma atribuição que ele não tem competência. Se sumir o processo, certamente, vereador, o secretário tem que tomar providência imediata. E nós percebemos o sumiço de processo na administração anterior, não foi porque a gente saiu procurando processo, inventando, não. Foi porque o Tribunal de Contas, o Ministério Público requisita todos os dias, a gente recebe um memorando do Tribunal de Contas ou do Ministério Público requisitando documentos. E a gente vai procurar os processos, simplesmente a gente não acha. Então, por conta disso, a gente orienta e orientou, inclusive, não só o secretário. Nós temos aqui vários secretários, nossa amiga Fernando, Web. Qualquer servidor que detectar qualquer fato anômalo, ele tem que tomar providência, sob pena de responsabilidade. A outra pergunta é sobre a auditoria. Sim, a resposta é sim. A Controladoria pode auditar qualquer processo de qualquer época. É claro que ela precisa de uma motivação, precisa de critérios, ela faz uma análise de mapa de risco, ou quando o tribunal manda. O tribunal pode determinar de lá que a Controladoria audite o processo tal, e ela vai auditar, ou vai apurar, ou vai fazer uma tomada de contas, vai fazer os encaminhamentos. Mas ela pode, de qualquer época, de qualquer gestão, desde que tenha as razões, os motivos para isso. Quanto eu agarrava o processo, é até curioso isso, né? Eu recebi mesmo essa fama. Eu fiquei famoso sem saber, você é o famoso cara que agarra os processos da prefeitura. Eu falei, não tinha outra fama não para botar em mim. Trabalhei. Engraçado que você falou do Tribunal de Contas, eu trabalhei, quando Samuel me convidou, ele me conheceu trabalhando para o então presidente da Assembleia Legislativa, o Rodrigo Chamon. Eu trabalhei com o Rodrigo ao lado dele 10 anos, e eu adquiri alguns cacoetes daquele camarada, que é meu amigo, mas hoje é conselheiro, então, assim, com toda a liberdade, em off aqui, eu estou chamando ele de camarada. Mas e amigo, mas eu adquiri alguns cacoetes, e dentre os quais é essa forma de trabalhar um pouco até rígido, que Samuel falou assim, vai mais devagar. Eu falei, prefeito, não tem como ser devagar com certas coisas, né? Porque às vezes a gente fala aqui um pouco áspero com determinadas situações, mas é por conta e força do cargo e da necessidade de fazer aquilo acontecer. Então, foram 10 anos ao lado dele, trabalhei ao lado dele sempre como chefe de gabinete, foi o primeiro secretário do Estado. Foi aí que eu entrei na administração pública no Poder Executivo, foi o primeiro secretário de governo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Eu estive lá como chefe de gabinete, gerenciando a gerência de projetos. Depois ele foi eleito deputado, voltou para a Assembleia, eu estive lá na Assembleia chefiando o gabinete. Depois ele foi vice-presidente, eu estive lá com ele. Depois ele foi presidente da Assembleia, eu estive lá também na chefia de gabinete junto com ele, 10 anos, e depois fui para o Tribunal de Contas. Aí, no Tribunal de Contas, passei lá um período, aí Samuel me convidou, aí eu resolvi aceitar. E não me arrependo, porque, apesar de todo esse desgaste, inclusive este aqui, eu acho que hoje a gente colhe bons frutos do trabalho da Controladoria. Não o trabalho meu, mas de uma equipe e de um prefeito que se dispôs a aceitar esse tipo de procedimento, que são as instruções normativas. Realmente agarrava muito processo. Mas não era porque eu queria ou desejava aquilo, ou era centralizador. Era por conta de todas essas situações que eu já descrevi aqui. Os processos eles não tramitavam e ninguém tinha conhecimento para poder atuar no processo. Então, tem dúvida? Controladoria. Tem dúvida? Controladoria. Tem dúvida? Controladoria. Não sabe? Controladoria. O que eu vou fazer? Para onde, mano? Não sabe? Tudo ia para a Controladoria e também para a Secretaria de Administração. Quando nós assumimos, por conta da falta do pessoal capacitado, eu acumulava uma secretaria muito grande, que era a Administração e Fazenda, que era uma só. Não sei se os senhores lembram, na primeira criação da secretaria foi unificada, né? Então, vocês imaginam, todo o processo, todos. E hoje a Prefeitura terminou o ano passado com 12 mil processos. 12 mil. Em 2013, nós tivemos 8 mil. Desses 8 mil, uns 6 mil, 7 mil passavam pela administração ou pela fazenda em 2 ou 3 momentos. Vocês imaginam um secretário para despachar em 7 mil processos que passam 2 ou 3 vezes por ele. Então, por isso que acumulava. Diante disso, depois que nós criamos as normativas, os procedimentos, isso então cessou, os processos passaram
a tramitar sem a necessidade de ficar indicando o que deveria ser feito. Então, por isso que a situação hoje mudou. Tá bom, vereador? Não sei se respondi. Queria agradecer a presença do controlador e dizer que o senhor e toda a sua equipe da controladoria estão de parabéns. Queria dizer que essa casa está de portas abertas para a sua equipe e, quando precisar, o gabinete do líder fica lá no finalzinho, ao maior, eu falo aqui brincando com os vereadores, que o gabinete fica lá no cantinho do líder. Líder de Vossa Excelência está à disposição. Muito obrigado, boa noite a todos, saúde e paz. Vereadora Marta Scherri. Boa noite, colegas vereadores, público presente, secretários, né? Os funcionários, que hoje aqui a Câmara está bonita, né? Podia ser toda quarta-feira assim. Né? A dona Pimenta, né? A Malagueta aí que não larga a gente, né, dona Pimenta? Que bom. Eu só quero agradecer a presença do secretário, foi muito bom, confesso que aprendi muito com você, e você está de parabéns. Vereador Nardelli Ferreira. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Uma boa noite a todo o público presente aí, a todo o secretariado. Um beijo no coração. Um abraço especial ao ex-prefeito Walter Potrates. Aquele abraço, meu querido. Olha só, senhor Ricardo Rios, eu tenho uma pergunta, não sei que é da ossada da controladoria. Ricardo Rios, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre fiscal de obra. Se passa pela controladoria e se passa. Eu gostaria de saber que uma obra que está sendo questionada, que é o do Lacerda de Aguiar. O serviço não foi bem feito. Gostaria de saber que a empresa que fez essa obra está sendo notificada sobre essa obra mal feita. E uma boa noite, senhor. Parabéns pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo. E um beijo no coração a todos presentes. Bom, o fiscal de obra que você está falando, na verdade, é o fiscal do contrato, então, né? Que o fiscal de obra seria o fiscal ligado à secretaria lá do nosso colega secretário Sérgio. No caso, então, é o fiscal de obra. A respeito da obra, ali tem a obra que foi feita na gestão passada do ex-prefeito, que realmente tem problema ali, como são 4 ou 5 obras que eu acho que nós temos com problemas. E as empresas foram notificadas a refazer o serviço. Quando a empresa se nega a fazer, para evitar um prejuízo à população e à sociedade, a prefeitura tem que executar o serviço, porque senão a situação pode piorar. Então, ela executa o serviço e o que ela gastar, ela cobra daquela empresa que deveria ter sido executado. Deveria ter executado o serviço com perfeição. E o fiscal do contrato, ele é o principal responsável por isso, como eu já disse aqui. Então, ele que determina se aquele serviço for ou não adequado ou cumpre ou não aquilo que foi projetado. Então, eu não saberia dizer exatamente esse caso, que eu não me lembro desse processo mais, que são tantos. Foi notificada a empresa, né? A empresa foi notificada, né? E ela tem um prazo, porque toda notificação, inclusive, foi uma instituição que nós fizemos dentro da prefeitura, uma formalidade. Toda empresa que presta o serviço e que esse serviço precisa ser feito, ela tem uma notificação e tem um prazo. Se ela não cumprir naquele prazo, aí a administração age. Age muitas vezes desse jeito, fazendo uma nova contratação com uma outra empresa executa. O que ela gastou, a procuradoria entra com uma ação de ressarcimento contra a empresa primeira. Tá certo? Vereador Pretinho de Piúma. Eu queria dar uma boa noite ao senhor presidente, demais vereadores, público presente. Sejam bem-vindos a essa Casa de Lei, em especial o pessoal da Secretaria de Obras que está em massa aí hoje, minha amiga querida, amada Zana, né? Luzia, todos sentem-se abraçados. Ricardo, eu acompanhei no início da gestão, né? Mais ou menos participei e também vi tudo que o senhor acabou de comentar. Eu achei interessante essa parte, assim, que no início do mandato, né, você me desculpe a palavra e a franqueza, o Ricardo Rios foi visto como um monstro, né? Cara ruim, o que esse cara está fazendo ali? E hoje eu vejo esse monstro de competência. O senhor mudou a controladoria de Piúma. Eu pude participar,
acompanhei seu trabalho e aprendi muito, não só com você, como o próprio Eduardo aqui, quando eu chegava com aqueles pedidos de pagamento lá, que você falou assim, meu Deus, quero nem ver. Então, eu parabenizo esse belíssimo trabalho que você fez, essa equipe maravilhosa que está na prefeitura, não está na administração hoje, vejo que essa locomotiva agora já está andando no mesmo ritmo. Quando assumiu, né, toda aquela dificuldade, aquele descontrole total, esse portal, né, que hoje já se encontra aí para as pessoas tirar suas dúvidas, eu tenho que só parabenizar o belíssimo trabalho. Eu sei que foi, assim, no ponto de vista da população, um pouco demorado, né, que esses 2 anos, mas eu tenho certeza que nós temos esse ano, o ano que vem todinho, e espero que venha mais 4 com essa equipe, que não mexa, para que essa locomotiva não saia dos trilhos, né? Então, eu queria te fazer 3 perguntas. Qual a diferença, né, da controladoria de hoje com a anterior? O controlador, como o Nobre Nabelli falou ali, já pode fiscalizar, né, o serviço da obra, né? E como vai funcionar esse sistema da denúncia? Porque o pouco que eu já pude ver lá, eu achei muito simples. Porque, ao invés do cidadão ir lá para o Facebook, ele vai estar filmando as suas irregularidades, está postando nesse portal e está tendo a resposta da parte da controladoria. Essas são as minhas 3 perguntas que eu faço, Vossa Excelência. Excelência, vereador, obrigado pelas suas palavras. Realmente você acompanhou e viu um pouco do nosso sofrimento lá, acompanhou como é que foi no início. Bom, quanto à controladoria, hoje e antes, a controladoria realmente mudou muito, né? Que saiu daquele perfil de controlador na essência da palavra de processo, ficar, né, analisando processo por processo, e criou-se um sistema de controle. Só para enfatizar, aqui vou aproveitar a linha aqui dos nossos vereadores, para mostrar como é que funciona o sistema de controle hoje da prefeitura. Digamos o seguinte, que eu quero praticar um ato dentro da prefeitura, então eu vou aqui, escrevo, inicio esse ato. Aí eu passo esse ato para o vereador Jackson, que está lá no setor. Antes dele praticar o ato dele, ele tem que verificar se o meu ato foi praticado corretamente de acordo com a normativa. Se ele detectar que o meu ato foi praticado incorretamente, ele tem obrigação de devolver o processo para que eu corrija. Se ele verificar que o ato está correto de acordo com a instrução normativa, ele faz lá um checklist e emite uma certidão. Aí ele pode prosseguir o ato para que o vereador Gustavo aqui, mas que lá no setor, pratique o ato dele. O vereador Gustavo não vai verificar o que eu fiz, vai verificar o que Jackson fez. Que aí o processo não perde tempo em você verificar todo o processo. Tem processo, tem 2, 3, 4 volumes. Então, cada ato é checado sempre antes de ser praticado o novo ato. Isso facilita a verificação daquele procedimento. Então, tudo está sendo verificado passo a passo. Isso evita erros que possam comprometer o processo ou até vício. Então, essa é a diferença do sistema de controle que antes era feito por uma pessoa só, um setor só. A fiscalização. A controladoria pode fiscalizar a obra? Pode fiscalizar? Pode. Se a controladoria for provocada, eu vou dar um exemplo do nosso secretário aqui, o Weber, né? Foi comentado no Facebook durante o verão sobre o trio elétrico. Não sei se os senhores aqui acompanharam. Ouvi, né, falar que o trio elétrico era feio, falar que o trio elétrico era não sei o quê, redondo, quadrado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí chegou lá na controladoria, motivado, acho, pela comunicação da prefeitura, não sei se foi isso, dizendo, está todo mundo falando que o trio elétrico não é um trio elétrico, né? É um negócio lá que botaram lá, então vocês têm que ir lá e verificar. Nos motivaram, nós fomos lá fiscalizar. Levei a trena, levei fiscal, filmamos, fotografamos, fizemos um relatório circunstanciado do que encontramos e chegamos à conclusão que o trio elétrico podia não ser bonito, mas também não tinha no termo de referência que o trio elétrico tinha que ser bonito. Então, eu falei assim, bom, bonito ou feio não é essa questão da sonorização. Tinha que ter 52 microfones. Nós fomos lá, botamos todos os microfones no chão e contamos. 1, 2, 3, tem 60 microfones, então atendeu. Tem que ter 48 pedestais. Fomos lá, botou os 48. 1, 2, 3, 4, 48 pedestais. Atendeu. Nós fizemos
uma verificação, item a item do trialeto. Tem que ter tantos, 25 metros de comprimento. Tem que ter uma base que levanta. Levanta a base aí. Levantou, levantou. Funcionou, funcionou. Fecha, fechou, fechou. Então, verificamos item a item. Então, respondendo a sua pergunta, quando ela é provocada ou quando ela detecta algum vício, ela pode, sim, atuar como fiscalizadora também da administração pública. Só para... Depois, quando houve alguns pontos lá que precisavam ser corrigidos, por exemplo, tinha uma lâmpada lá, no trio elétrico, que a lâmpada era muito cara, que ele não deixava no local, ficava em algum lugar guardado. Fica onde, meu amigo? Fica lá não sei onde. Não, enquanto eu fiscalizo o resto, você vai buscar as lâmpadas e bota aqui para a gente contar e ver e fotografar. Enquanto a gente fiscalizava, ele foi buscar, botou as lâmpadas lá, nós fotografamos, beleza. Está aí, essa lâmpada levamos até um técnico da prefeitura que conhecia desses equipamentos. Então, a gente faz quando é provocado a fiscalização, inclusive de obras e de tantas coisas que forem necessárias. As denúncias. Bom, as denúncias podem ser feitas no canal ali que nós mostramos, e a denúncia ela precisa ser identificada. A pessoa tem que botar lá o CPF, o nome completo, e dizer, tem que apontar um indício. Não pode dizer assim, fulano está roubando, verifica aí. Não é isso. Denúncia tem que ter consistência, né? É igual uma denúncia lá, para o juiz aceitar uma denúncia do Ministério Público, o Ministério Público precisa fundamentar bem aquela denúncia, senão o juiz não aceita a denúncia. Então, para que a gente possa investigar, abrir um procedimento de investigação, a denúncia precisa ser fundamentada. Se for denúncia vazia, a gente não vai investigar. Respondido, vereador? Respondido, Ricardo Rios, e queria parabenizar mais uma vez. E quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Tá, joia? Com Deus. O cabelo já está chegando perto, cabelo lambido, assim. Vereador César Bassu. Senhor presidente, vereadores, povo presente, boa noite a todos. Ricardo, eu não tenho muita coisa para te perguntar, porque tudo que eu quero saber, eu vou na sua sala. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais frequenta a sua sala. Não só a sua sala, como as outras salas dos outros secretários, eu vou pessoalmente. Então, eu não vou tomar seu tempo, não. Obrigado pelas visitas que você nos faz lá, é sempre bem-vindo. Principalmente quando você leva o chocolatinho, né, um bombonzinho, assim, né? Apesar de ser só em época de festa, mas tudo bem. Comemora. Dia das Mães está chegando. Mas aí eu vou comer por tabela lá, né? Vereador Edu da Madeira. Boa noite a todos, boa noite, presidente, doutor Joel, boa noite ao público presente. Eu acho que eu fui uma vez na sua sala, doutor. Agora que você explicou tudo, não vou mais não, agora não preciso ir lá mais. Está muito bem explicado, estou satisfeito com a palavra do senhor. Espero que Piúma cresça mesmo, que está tudo guardado o dinheirinho lá para crescer, na reta final que vai sair. Agora vamos ouvir nosso Gustavo Meireles. Boa noite, colegas vereadores, na pessoa do Dr. Joel, nosso presidente. Boa noite, público presente. Realmente, como os colegas falaram, a casa está bonita, está cheia e toda quarta-feira são bem-vindos. Estejam todos aqui conosco, é um prazer tê-los aqui. Ricardo, boa noite. Mais uma vez, quero também dizer da satisfação de falar contigo mais uma vez. Eu acho que eu tive poucas oportunidades, 2 ou 3. Lembro-me que a primeira foi enquanto secretário de Administração e Fazenda, tive no seu gabinete, e sempre solícito, como sempre. Coincidentemente, eu fiz uma impressão aqui de um que você escreveu ou citou, e foi para o site, eu queria ler, porque eu acho que isso também norteia aquilo que eu tenho feito como vereador e busco fazer. Você disse assim, quem estiver apostando que controle interno vai ficar relegado ao papel, está enganado. O controle interno é a consciência da administração pública. Sabe quando você faz algo e depois vem a voz da consciência te perguntar sobre aquilo que você fez? Pois é, esse é o controle interno. Disse mais, sabe quando você vai fazer algo e aquela voz dentro de você diz que é errado e que você pode se dar mal? Esse é o controle interno, a consciência da administração pública. E é pautado muito nisso, talvez não com essas belas palavras ditas por você, que a gente também tem feito o nosso trabalho. E a gente tem atuado aqui na Câmara dessa forma, visando sempre o benefício da população, assim como você falou aí. E eu não posso fazer uma injustiça dizendo que a controladoria não tem seus avanços. Muito pelo contrário. Tenho que te elogiar por tudo aquilo que você falou. Algumas coisas eu já tive a oportunidade de ouvi-lo, mas a gente vê realmente que há uma intenção de sempre fazer melhor.
E essa intenção de sempre fazer melhor foi totalmente esclarecedora. E eu quero também elogiar e agradecer, diferente de algumas vezes, mas o seu intuito de me responder naqueles questionamentos que fiz. Fico feliz, satisfeito, quem dera fosse todos da mesma maneira, mas é um exemplo que deve ser elogiado, porque Vossa Excelência veio aqui pessoalmente e fez questão de lembrar do meu pedido, e aí gostei do que disse, temos que ser o primeiro a dar exemplo, e é isso mesmo. Quando a gente faz esse tipo de requerimento, entre inúmeros outros que fiz, é baseado nessas palavras que você falou, de que a gente tem uma consciência e quer saber algumas coisas. E a gente se preocupa muito com algumas informações que às vezes nós não temos oficialmente. Já te agradeço também por ter indicado a Carol, que tem também mostrado empenho e vai fazer por escrito, vai mandar a nós. Então a gente fica feliz de ver que existe sim uma intenção de esclarecer aquilo que às vezes a gente não tem conhecimento. Nós, vereadores, estamos para ajudar também o Executivo no sentido de fiscalização. Você falou bem e usou duas palavras, que o controle interno também é auditoria e fiscalização, e a gente tem essa prerrogativa e fica feliz de ver que há respostas para aquilo que a gente pergunta. Alguns momentos, Ricardo, tenho que confessar, não tem respostas, ou não vêm as respostas, para não ser injusto. Talvez as respostas não chegaram a mim até ainda. Mas quando chega, quero fazer questão de dizer e deixar gravado que fico satisfeito com o que tem falado, vou receber sim o documento, mas a gente vê que algumas coisas existem como você sinalizar por que aconteceu. E a gente fica, às vezes, fazendo o nosso papel, fica falando, o vereador de oposição, o vereador, mas na verdade é o vereador que quer fazer o seu papel, desempenhar da melhor maneira possível e quero fazer das suas palavras a minha. E aí, vou apenas dizer que fico feliz com o site, uma pena o tempo não ter deixado, mas acho que numa outra oportunidade podemos falar sobre isso, sobre o portal da Controladoria. Tenho mexido, tenho buscado, tenho lido, vi que o site ficou bom, no sentido de layout, de facilidades, ficou bonito em relação a como vocês fizeram, e a gente está vendo lá que começou no dia 2 de abril, ainda está numa fase de sugestões, o Fabrício até relatou isso, a contabilidade pública não tem ainda as informações, mas vai ser alimentado, e a Controladoria vai fazer isso. Então a gente vê que é possível. Sempre falei aqui muito sobre transparência, sobre folha de pagamento, que desde outubro de 2013 que não vai para o site, mas você já falou para mim uma vez que a Controladoria tem a intenção, às vezes talvez não tem todos os dados, às vezes os secretários que são os ordenadores de despesa, quem faz os QMP, aquelas coisas todas, mas a gente fica feliz de ver que vai ser possível, mesmo que eu considere demorou, mas é possível, sempre tenho como começar e a gente vê como pode ser diferente. Depois farei sugestões, o Fabrício até sugeriu que sejam feitas oficialmente, que vá lá no portal, que faça lá, faremos. Principalmente, quero deixar apenas uma, não sei qual é o seu pensamento, gostaria de ouvi-lo. Ali no portal, quando algumas pessoas me procuram, ali na transparência, ela existe as informações. E algumas informações, como as informações de despesa de servidor, talvez se tornem informações sigilosas ou informações privadas, particulares, que talvez não tenham tanto um interesse público. A questão de receitas, do que é agregado nos valores total bruto, sim, mas aquelas valores que a gente pode ver ali que existem alguns abonos, que às vezes a gente não sabe se é um ou outro, aí pensão alimentícia ou alguma coisa assim, que às vezes é particularidade do servidor e talvez não seja necessário expor. Como é que vai ser isso? E aí gostaria de ouvir um pouquinho a respeito. Mas, no mais, agradeço a disponibilidade, faço das palavras dos colegas, quem dera um dia chegar até essa eloquência, essas palavras, esse vocabulário, de repente, quem sabe alcance esse nível. E, mais uma vez, obrigado pela vinda, como você mesmo falou, a convite do Dr. Joel, mas disponibilização sua, não por convocação obrigatória, de estar aqui conosco e trazer o esclarecimento. A palavra do presidente Joel Alves. Ele fez tem uma pergunta para responder. É sobre o portal. Na verdade é o seguinte, tem até uma decisão que está no nosso portal da Controladoria, do Supremo Tribunal Federal, porque há umas questões de sigilo levantadas principalmente pelo Ministério Público, por juízes, né, que não querem ter as suas informações apresentadas. Segundo o STF, todas as informações de servidores são públicas, todas, inclusive os rendimentos. O que nós fizemos no portal? Nós agrupamos as verbas de proventos, que são os recebimentos. Aí nós criamos grupo.
Por exemplo, abono lá se refere a abono de férias, ou aquele abono pecuniário, que é o abono da venda das férias de 1/3. Então, ali, quando você lê abono, mas tem um I pretinho na frente da palavra ali, daquela descrição. Você clica ali naquele I, que vai abrir quais são as contas que estão ali dentro daquele item que está descrito. Então, todas as receitas, é porque, talvez assim, tecnicamente, eu não consiga explicar para vocês, a ponto de vocês compreenderem a complexidade, às vezes, dessas questões de sistema de informação. Que, às vezes, a gente quer colocar uma determinada folha, mas houve um provento de um servidor que saiu daquela grade que foi agrupada, aí já dificulta, então a gente tem uma série de problemas técnicos para resolver. Mas, em relação aos descontos, que é o principal, porque os proventos todos têm que ser abertos. Proventos, o que você recebe tem que ser declarado. Inclusive, a nossa lei orgânica prevê mais, até a questão de declaração de bens, né, que está lá na nossa lei orgânica, que a gente vai chegar lá com o tempo, a gente precisa incrementar normas para isso, para não ficar muito solta. Mas a questão da despesa, nós enumeramos, dos descontos do servidor, nós enumeramos 3 descontos. O primeiro é o INSS, que é para até fins de controle. O segundo é o imposto de renda, também para fins de controle, para a gente poder acompanhar. E o terceiro, a gente botou outros descontos. E ali estão todos os outros descontos. Aí tem desconto de farmácia, pensão alimentícia, mas não está discriminado, só tem um valor total. Não está discriminado quanto que é de pensão, quanto que é de farmácia, quanto que é de consignação, quanto que é de adiantamento, não está discriminado. Então, por isso que nós agrupamos ali, justamente para evitar a exposição, né, de quem tem empréstimo, quem comprou na farmácia, enfim. Então, nós só fizemos o desconto só dessa forma, agrupando. E o que a gente vai fazer para melhorar o portal é tentar dar o máximo de informação possível. É porque a gente enfrenta problemas técnicos também dentro daquilo que a gente tem, porque são empresas diferentes, são sistemas diferentes. A gente optou por contratar justamente porque a empresa que tinha a opção de contratar com a prefeitura por força de uma licitação, essa empresa não apresentava as ferramentas ideais para a gente apresentar um portal do jeito que nós apresentamos. Ele trabalha com tecnologia de 1980 e nós queremos tecnologia que nos permita fazer o que nós fizemos lá, inclusive com cruzamento de informações, que é o que nós vamos fazer. Tem lá sobre a Câmara, inclusive. Então, tem várias informações que só tecnologias atuais permitem fazer esses cruzamentos de informação. Que nós temos gráficos ali, não sei se você já viu o organograma da Prefeitura. Quando você clica dentro de um item lá do organograma, ele apresenta um gráfico. Aquilo ali já é uma ferramenta super atual, né, que permite esse cruzamento de dados e apuração das informações, coisa que aquele portal que a empresa anterior tinha não conseguia fazer, ela só conseguia mal disponibilizar, né, aqueles links lá meio que fracos. Ok? Espero ter respondido. Agora, esqueci de falar, doutor Ricardo, é a voz do presidente aqui, mas eu gostei da sua palestra. Eu creio que um dia o senhor vai trabalhar comigo ainda. A palavra do presidente. Queria agradecer ao secretário Ricardo Rios pelo esclarecimento, pela explicação que deu aqui aos vereadores, ao público presente. Deu para a gente perceber que é uma pessoa conhecedor do assunto. E está na hora de a gente encerrar o namoro de Ricardo Rios e professor Gustavo. Professor Gustavo, Ricardo Rios. Então, vamos acabar esse namoro aí. Queria agradecer ao público presente. E nada mais devendo tratar, está encerrada a sessão e muito obrigado.